Arcanjo Miguel. Apenas Miguel é designado como um arcanjo pela Bíblia. Judas 9. O prefixo arcanjo refere-se a um chefe, um princípio ou um anjo poderoso. Como resultado, Miguel ascendeu à posição de anjo acima de todos os anjos e agora é considerado o primeiro príncipe do céu, de acordo com a hierarquia. Judas 1, verso 9. No entanto, Miguel, o arcanjo, quando contendia com o diabo, disputava sobre o corpo de Moisés, não ousou proferir juízo de maldição contra ele, mas disse: "O Senhor te repreenda." Lembre-se, há apenas um anjo que detém a classificação angelical de arcanjo no relato bíblico. Devido ao fato de que a palavra arcanjo significa princípio, esse anjo é o mais visível de todos os anjos santos. O nome dado ao arcanjo é Miguel. Esse nome faz uma pergunta: quem é como Deus? Muitos pais, tanto judeus quanto não judeus, que deram o nome de Miguel a seus filhos provavelmente não estão cientes do que o nome significa. Isso é lamentável. Seria maravilhoso se os pensamentos e sentimentos das pessoas estivessem orientados em direção a Deus sempre que ouvissem o nome. Como veremos, homens que receberam visitações angelicais frequentemente expressaram o desejo de adorar a criação, em vez do Criador. Portanto, como é natural que o nome Miguel, o arcanjo, nos chame a voltar nosso olhar para o Deus Todo-Poderoso. Ele deve permanecer sozinho, pois a Bíblia nunca se refere a arcanjos como um grupo, apenas ao próprio arcanjo. Quando se trata do Antigo Testamento, Miguel parece estar associado principalmente à nação de Israel. Como resultado, Deus se refere a Miguel como o príncipe do seu povo escolhido. Ele é, de certa forma, o primeiro-ministro na administração de Deus no universo, e ele serve como o administrador angelical de Deus para o propósito de executar o julgamento. Naquele tempo, Miguel, o grande príncipe que protege o teu povo, surgirá. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas naquele tempo, o teu povo, todos cujos nomes forem encontrados escritos no livro, serão livres. Daniel 12, verso 1. Ele protege e defende especialmente o povo de Deus, seja quem for. Além disso, em Daniel, ele é referido como Miguel, o teu príncipe. Mas primeiro, vou te dizer o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me apoia contra eles, exceto Miguel, o teu príncipe. Daniel 10, verso 21. Ele é o mensageiro de Deus para a lei e o julgamento. Essa é a sua função quando aparece em Apocalipse 12, versos 7 ao 12, liderando o exército em sua batalha contra Satanás, o grande dragão, e todos os seus demônios. Durante a luta final da era, Miguel e seus anjos estarão envolvidos na guerra titânica do universo, que anunciará a derrota de Satanás e das forças das trevas. Em preparação para a luta, a Bíblia nos ensina que Miguel finalmente sairá vitorioso. O inferno tremerá, o céu se alegrará e celebrará. Este Satanás já foi chamado de Lúcifer, o filho da manhã. Ele foi expulso do céu com seu exército rebelde e ainda está lutando hoje. Satanás pode parecer estar ganhando a guerra porque venceu várias batalhas significativas, mas o resultado final é inevitável. Ele será derrotado um dia e seus poderes serão tirados dele para todo o sempre. As forças das trevas serão despedaçadas por Deus. Como poderia ocorrer esse conflito no universo perfeito de Deus? Muitas pessoas se perguntam. O apóstolo Paulo o chama de mistério da iniquidade, porque já o mistério da iniquidade opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. 2 Tessalonicenses 2, verso 7. Embora não tenhamos recebido tantas informações quanto gostaríamos, sabemos uma coisa. Os anjos que caíram o fizeram porque se rebelaram contra Deus. Porque Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou aos abismos da escuridão, reservando-os para o juízo. 2 Pedro 2, verso 4. Talvez o trecho comparável em Judas 6
coloque a culpa mais diretamente nos ombros dos anjos. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, sob densas trevas, para o juízo do grande dia. Assim, a desobediência de Lúcifer a Deus e a subsequente queda de possivelmente 1/3 dos anjos que se juntaram a ele em sua maldade foram o maior desastre na história de toda a criação. Quando isso aconteceu? Entre o início da criação e a entrada de Satanás no jardim do Éden. A pergunta importante não é quando os anjos foram criados, mas quando eles caíram. É difícil acreditar que o pecado deles tenha ocorrido antes de Deus colocar Adão e Eva no jardim. Por inferência, até este ponto, até mesmo a criação angelical era boa. Quanto tempo Adão e Eva estiveram no jardim antes que os anjos caíssem e Satanás tentasse o primeiro homem e mulher? Poderíamos nos perguntar. Essa é uma pergunta que deve permanecer sem resposta. Parece refletir uma crise no mundo presente. Isaías 14, versos 12 ao 14, registra a origem do conflito. Como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Antes de sua rebelião, Lúcifer, um anjo de luz, é descrito em termos brilhantes. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e dize-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para proteger, e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência, e pecaste, pelo que te lançarei, profanado, do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, no meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Ezequiel 28, versos 12 ao 17. Alguns acreditam que quando o anjo Lúcifer se rebelou contra Deus e suas obras, até 1/3 dos anfitriões celestiais do universo se juntaram a ele em sua revolta. Como resultado, a luta que começou no céu continuou na terra e culminará em Armagedom, com Cristo e seu exército angelical triunfando. Isso explica por que Satanás foi chamado de estrela da manhã antes de sua queda. E João acrescenta um qualificador a essa descrição. E a sua cauda levou após si a 1/3 das estrelas do céu e lançou sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12, verso 4. Sabemos que a terra é o cenário do conflito. No entanto, é uma luta que afeta todo o universo. É incrível que você e eu, com tão pouco tempo neste planeta, desempenhemos um papel nessa batalha das eras. É incrível para nós que seres sobrenaturais do espaço exterior estejam envolvidos em uma luta por este planeta. Tudo começou no Jardim do Éden, um lugar situado em algum lugar entre os rios Tigre e Eufrates no Oriente Médio. A cabeça de Satanás está sendo golpeada e machucada à medida que as forças de Deus ganham impulso à medida que nos aproximamos do fim da era. Miguel, o arcanjo, está atualmente preparando suas forças para a batalha final, Armagedom, sob a autoridade de Deus. A última ilustração da Bíblia é do céu.
Embora Satanás seja um inimigo derrotado em princípio, obviamente, Deus ainda não o eliminou completamente da cena mundial. No entanto, a Bíblia ensina que Deus usará os anjos para julgá-lo e eliminá-lo totalmente do universo. Quando Jesus retornar pela segunda vez, Miguel, o arcanjo, gritará enquanto o acompanha. Além de proclamar as maravilhosas notícias de que Jesus Cristo retornou, ele também prega a mensagem da vida para todos que morreram em Cristo e aguardam a ressurreição. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Daniel e o anjo. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Parece que ele estava orando, e Deus enviou uma resposta pela mão de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunhar. Mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 10, verso 13. Assim, Miguel teve que lutar pela livre passagem da palavra de Deus. Pode ser apropriado dar a Miguel o título de general, pois sempre que o vemos, é em conexão com algum tipo de luta espiritual. Em seu papel de combatente, Miguel tem uma responsabilidade particular para com Israel. Em Daniel 10, verso 21 e 12, verso 1, ele é mencionado como o príncipe dessa nação, conforme lemos na história antiga e moderna. Mas eu te mostrarei o que está registrado no livro da verdade, e nenhum há que me anime contra aqueles, senão Miguel, vosso príncipe. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel 12, verso 1. Poucas pessoas apreciam o quão importantes são as influências angelicais nos assuntos humanos. A luta contínua e amarga entre os anjos sagrados dedicados a Deus e os anjos das trevas alinhados com Satanás é revelada de forma poderosa em Daniel. Daniel descreve vividamente a luta feroz entre as forças angelicais de Deus e os demônios opostos das trevas no Antigo Testamento. Ele estava de luto por 3 semanas quando o anjo apareceu a ele. Daniel 10, verso 3. Comi nenhuma iguaria, nenhuma carne, nem vinho passou pelos meus lábios, e não me ungi até que passaram as 3 semanas. Ele não consumiu pão, carne ou bebida, e não se ungiu. Enquanto estava junto ao rio Tigre, um homem vestido de linho surgiu diante dele. Em seu rosto, ele parecia relâmpago, e em seus olhos parecia um par de tochas. Sua voz soava como o estrondo de um grande grupo de pessoas. Daniel foi o único que testemunhou a visão. Os homens que estavam com ele, por outro lado, não viram nada. Uma enorme sensação de apreensão desceu sobre eles, e eles fugiram para a segurança. A força de Daniel se esgotou completamente quando ele ficou sozinho com o visitante celestial. Tal era o poder da influência deste indivíduo sobre ele. Mas mesmo que Daniel estivesse aprisionado por um sono profundo, ele foi despertado pela voz do anjo Gabriel. Quando ele sentiu uma mão em seu ombro, o anjo começou a narrar uma experiência que ele próprio acabara de ter. O anjo começara a viajar até Daniel no momento em que ele começara a orar, mas foi detido em sua jornada por um príncipe demônio que o envolveu em combate e o fez atrasar. Então Miguel apareceu para ajudar o anjo subordinado, permitindo que ele voltasse ao dever para Daniel sem impedimentos. O anjo tinha algo a dizer. Ele deveria mostrar a Daniel o que Deus previa que aconteceria ao mundo, especialmente a Israel nos últimos dias. Daniel então ficou fraco e incapaz de falar, e o anjo tocou seus lábios, restaurando sua força e sua capacidade de se comunicar. Após completar seu dever, o anjo informou a Daniel que ele estaria voltando para continuar lutando contra o príncipe demônio na batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Durante todo esse tempo, Daniel não estava experimentando alucinações ou sonhos.
Daniel jamais poderia ser persuadido de outra forma, pois foi um encontro genuíno com uma pessoa real. Ele havia orado a Deus em nome dos filhos de Israel, e Deus o ouvira. Sua sessão de oração de 3 semanas, apoiada pelo jejum, foi um grande sucesso. Naquele momento, ele recebeu a palavra do visitante celestial que foi enviado do céu para informá-lo de que sua petição fora atendida. Devido a essa experiência, é evidente que os atrasos não são negações e que a vontade permissiva de Deus está envolvida em todos os aspectos da existência humana. Ele disse: Daniel, muito amado, considera as palavras que vou te dizer e levanta-te, pois agora fui enviado a ti. E quando ele me disse isso, eu me levantei tremendo. Então ele continuou: Não temas, Daniel, desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia resistiu-me 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, porque eu tinha ficado ali com os reis da Pérsia. Agora eu vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Daniel 10, verso 11 ao 14. Além das referências no Antigo Testamento, também encontramos Miguel mencionado no Novo Testamento. No pequeno livro de Judas, o 9º versículo o chama especificamente de arcanjo e relata sua batalha com Lúcifer pelo corpo de Moisés. Com a ajuda do Senhor, Miguel saiu vitorioso. Essa não foi a única luta entre Miguel e Lúcifer, pois João nos diz no livro de Apocalipse: E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E o dragão batalhava juntamente com os seus anjos, mas não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui vemos Miguel atuando como comandante de um grande grupo de anjos. Evidentemente, Miguel é o guerreiro-chefe de Deus. Houve uma guerra no céu certa vez. Miguel e seus anjos lutaram contra Satanás e seus anjos caídos. Deus usa seus servos para enfrentar o exército mal equipado de Satanás. Satanás não pôde prevalecer e não havia mais lugar para ele no céu. Os anjos de Deus são imparáveis. Essa característica denota a divisão entre os anjos e os demônios. Apenas as hostes do céu têm excelência em força. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são conhecidos por nunca falharem. Não há nada que possa igualar sua força quando se levanta contra eles. Eles servem como os guarda-costas mais eficazes dos santos. Os anjos de Deus são invencíveis. Essa característica denota a divisão entre os anjos e os demônios. Apenas as hostes do céu são mais poderosas. Salmo 103, verso 20. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Em qualquer guerra, os anjos sempre prevalecem no final, eliminando completamente o adversário. Os anjos são lendários por nunca falharem. Não há nada que possa se levantar contra você que iguale a força deles. Eles constituem os guarda-costas mais eficientes dos santos. Miguel emerge como uma figura central na proteção do povo de Deus, ilustrando a confiança na divina providência e na vitória final das forças celestiais. E hoje, se você deseja se reconciliar com nosso Salvador Jesus Cristo, por ter se afastado dos caminhos, ou quer iniciar uma nova jornada rumo à salvação eterna, comente aqui embaixo: Eu te aceito, Senhor Jesus, como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Até a próxima.